Existe um padrão silencioso que separa quem evolui de quem permanece no mesmo lugar, e a maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas acreditam que a mudança vem de grandes decisões, de momentos épicos, de viradas radicais, mas a verdade é mais desconfortável e, ao mesmo tempo, mais poderosa. A sua vida não está sendo definida pelos grandes movimentos que você faz de vez em quando. Ela está sendo moldada todos os dias pelas pequenas escolhas que você repete sem perceber. E aqui está o problema. Essas pequenas escolhas estão te construindo ou te destruindo, sem drama, sem aviso, em silêncio. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar sempre ocupado, mas não sair do lugar. De começar várias coisas, mas nunca sustentar nenhuma. De saber que pode mais, mas continuar preso no mesmo ciclo. Isso não acontece por falta de capacidade. Acontece por falta de direção consciente. Agora me responde com sinceridade. E se você não precisasse mudar tudo? E se o segredo não fosse fazer mais, mas fazer melhor de forma consistente? Existe um conceito simples, quase ignorado, que tem o poder de transformar completamente sua trajetória. Ficar apenas 1% melhor todos os dias. Parece pouco, parece até insignificante, mas o que você está prestes a descobrir é que esse pequeno ajuste diário cria um efeito acumulativo tão poderoso que, com o tempo, se torna impossível você continuar sendo a mesma pessoa. E o mais perigoso? Esse processo já está acontecendo na sua vida, com ou sem sua consciência. A questão é, ele está jogando a seu favor ou contra você? Nos próximos minutos você vai entender como aplicar isso de forma prática, simples e imediata. Nada de teorias vazias, nada de motivação passageira. Apenas ações que, quando repetidas, mudam tudo. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite simples. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aquele que não só motiva, mas transforma, já deixa o seu like agora. Isso mostra para mim que você quer mais conteúdos como esse e me ajuda a continuar trazendo exatamente esse tipo de mensagem. E mais importante, comenta aqui embaixo 1% melhor, porque quando você escreve isso, você não está só interagindo, você está assumindo um compromisso silencioso com a sua própria evolução. Agora presta atenção, porque o primeiro passo é mais simples do que você imagina, mas quase ninguém aplica. Melhore levemente sua manhã, sem exagero. A maioria das pessoas acorda no piloto automático. O alarme toca, o dedo desliza na tela e antes mesmo de abrir completamente os olhos, a mente já está sendo invadida por notificações, mensagens, comparações. E ali, nos primeiros minutos do dia, algo poderoso é perdido, o controle. O que quase ninguém percebe é que a forma como você começa o dia define o ritmo mental das próximas horas. Não é sobre ter uma rotina perfeita, acordar às 5 da manhã ou meditar por 1 hora. Isso é o que afasta as pessoas. O segredo está em algo muito mais simples, melhorar apenas 1%. Imagine isso. Você acorda 10 minutos mais cedo. Só isso. Sem pressão, sem complicação. Esses 10 minutos não são sobre produtividade extrema. São sobre intenção. Você pode usá-los para respirar, se alongar, beber água ou simplesmente existir sem estímulos externos. Parece pequeno, mas aqui está o ponto que muda tudo. Quando você não reage imediatamente ao mundo, você começa a agir sobre ele. Esse pequeno ajuste cria uma sensação silenciosa de domínio. E domínio, quando repetido diariamente, se transforma em identidade. Você deixa de ser alguém que tenta melhorar e passa a ser alguém que está no controle. Agora entenda o efeito acumulativo disso. 1 dia não muda nada, 2 também não. Mas semanas depois, sua mente está mais calma, seu foco mais afiado,
sua postura mais firme, tudo porque você decidiu começar diferente, de forma mínima, mas consciente. E o mais poderoso: isso não exige motivação, exige apenas decisão. Mas aqui vai o ponto que a maioria ignora. Melhorar sua manhã não é sobre amanhã. É sobre quem você está se tornando ao longo do tempo. E no próximo passo você vai entender como transformar poucos minutos por dia em uma vantagem que a maioria jamais alcança. Aprenda algo por 10 minutos, consistência maior que intensidade. Existe uma mentira silenciosa que impede muitas pessoas de crescer. A ideia de que, se não for intenso, não vale a pena. Por isso, elas esperam o momento perfeito. Esperam ter tempo, energia, foco total. E enquanto esperam, não fazem nada. Agora pense comigo. Quantas vezes você já começou algo com intensidade e desistiu poucos dias depois? O problema nunca foi falta de capacidade, foi excesso de expectativa. Crescer 1% ao dia não exige esforço extremo, exige consistência inteligente. 10 minutos. Parece pouco, certo? Mas esse é exatamente o ponto, porque qualquer pessoa consegue sustentar 10 minutos. Não exige disciplina sobre-humana, não gera resistência mental, não assusta. Você pode ler algumas páginas de um livro, assistir um conteúdo que te ensine algo útil ou até refletir sobre uma habilidade que deseja desenvolver. O importante não é o volume, é a repetição. Agora vem o que poucos enxergam. O cérebro aprende por frequência, não por intensidade isolada. Quando você se expõe todos os dias, mesmo que por pouco tempo, você cria conexões neurais consistentes. Isso se acumula, se fortalece, se torna natural. Enquanto isso, quem tenta aprender tudo de uma vez entra em sobrecarga e desiste. Em 30 dias você terá estudado cerca de 5 horas. Em 6 meses, mais de 30 horas. Sem esforço extremo, sem sofrimento, apenas constância. E aqui está o ponto mais importante. Você não está apenas adquirindo conhecimento, está construindo disciplina invisível, aquela que não aparece, mas que muda completamente sua trajetória. Porque no final, não vence quem faz mais em um dia, vence quem não para. E no próximo passo você vai perceber que evoluir não é só sobre o que você adiciona, mas principalmente sobre o que você decide eliminar. Elimine um hábito que te atrasa. Menos é mais poderoso. As pessoas estão sempre tentando adicionar coisas, mais produtividade, mais hábitos, mais metas, mas ignoram um princípio fundamental do crescimento real. Você não evolui apenas pelo que faz, mas pelo que para de fazer. Pense nisso com honestidade. Quantas coisas no seu dia estão silenciosamente te atrasando? Não precisa ser algo grande. Às vezes são pequenos comportamentos repetidos. Checar o celular a cada 5 minutos, reclamar sem perceber, procrastinar tarefas importantes com distrações irrelevantes. Esses hábitos parecem inofensivos, mas funcionam como vazamentos de energia. E o problema dos vazamentos é que você só percebe o impacto quando já perdeu muito. Agora vem a virada de chave. Em vez de tentar mudar tudo, elimine apenas um único hábito negativo por vez. Talvez seja reduzir o tempo em redes sociais. Talvez seja parar de reclamar por um dia inteiro. Talvez seja evitar aquela distração específica que sempre rouba seu foco. Não importa qual seja, o que importa é a consciência. Quando você remove um sabotador, você automaticamente melhora tudo ao redor. Seu foco aumenta, sua energia sobe, sua clareza melhora. E o mais interessante, você nem precisou adicionar nada novo. Isso porque crescimento não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E quando você começa a limpar o que te atrasa, cria espaço para aquilo que realmente importa crescer. Mas existe algo ainda mais poderoso que eliminar hábitos negativos. É direcionar sua energia para o que realmente gera resultado.
E é exatamente isso que você vai entender agora. Execute uma tarefa importante sem distração, o poder do foco absoluto. Existe uma diferença brutal entre estar ocupado e ser produtivo. E a maioria das pessoas vive ocupada, mas não sai do lugar. Por quê? Porque fazem tudo ao mesmo tempo e, no final, não fazem nada com profundidade. Responder mensagens, alternar entre tarefas, abrir várias abas. Isso dá a sensação de movimento, mas não gera progresso real. Agora imagine fazer o oposto, escolher apenas uma tarefa, aquela que realmente importa, e executá-la com foco total, sem notificações, sem distrações, sem interrupções. No início, isso parece desconfortável, porque sua mente está acostumada ao estímulo constante, mas depois de alguns minutos, algo muda. Você entra em um estado raro, presença total, e é nesse estado que o trabalho de verdade acontece. Uma tarefa bem executada pode gerar mais resultado do que um dia inteiro de distração. E aqui está o segredo que poucos entendem. Você não precisa de 10 horas produtivas. Precisa de uma hora profundamente focada. Quando você aplica isso todos os dias, cria uma vantagem absurda, porque enquanto a maioria está dispersa, você está avançando. E o mais poderoso é que isso não depende de talento, depende de decisão. Decidir se desconectar do mundo por um momento para construir algo que realmente importa. Esse é o tipo de 1% que muda o jogo. Mas existe um último elemento que conecta tudo isso e garante que você continue evoluindo sem se perder no caminho. Reflita por 5 minutos antes de dormir. Consciência gera evolução. A maioria das pessoas vive no automático. Os dias passam, as semanas passam e nada muda. Não porque elas não tentam, mas porque não param para pensar. Sem reflexão, não existe evolução. Existe repetição. Agora imagine encerrar seu dia de forma diferente. Antes de dormir, você para por 5 minutos, sem distrações, sem estímulos, apenas você e seus pensamentos. E então faz perguntas simples, mas poderosas. O que eu fiz melhor hoje? Onde eu errei? O que posso melhorar 1% amanhã? Essas perguntas criam algo raro, consciência. E consciência é o ponto de partida de toda mudança real, porque quando você identifica padrões, você ganha poder sobre eles. Você deixa de viver no automático e começa a agir com intenção. Agora pense no efeito acumulativo disso. Todos os dias você ajusta levemente sua direção. Corrige erros pequenos antes que se tornem grandes. Aprende com suas próprias ações. Com o tempo, isso te transforma completamente, não de forma dramática, mas de forma sólida, consistente e irreversível. E aqui está o detalhe mais importante. Você não precisa esperar um novo ano, uma nova fase ou uma grande oportunidade. Você só precisa terminar o seu dia melhor do que começou. Porque no final, crescer 1% todos os dias não é sobre velocidade, é sobre direção. E se você mantiver essa direção, o resultado deixa de ser uma possibilidade, se torna inevitável.